Olá, paz do Senhor, amadinhas. Vamos para mais uma semana, né? E o estudo de hoje é sobre uma mulher de fé. Vamos falar de fé também, assim, bem parecido do que nós falamos na semana passada, né? Então, essa semana a gente vai ler um estudo aqui sobre outra mulher que exerceu uma grande fé, tá? A leitura de hoje está em Mateus, capítulo 15, e a gente vai ler dos versículos 21 ao versículo 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Amém. Amém. Acho que a maioria já leu esse texto, né? Já deve ser de conhecimento, né? Então a gente vai falar um pouquinho dessa mulher cananeia que demonstrou sua fé, né? Uma mulher Ciro-fenícia, que aqui o texto traz como uma mulher de fé, tá? Essa mulher foi até Jesus, né? Pedindo pela sua filha, né? E aí Jesus a princípio fica mudo e seus discípulos falam: manda ela embora, né? Despede ela. E ele responde, né? Ele fala, né? Fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Mesmo se a mulher vai lá, a mulher o adora e pede pela sua filha. E ele responde: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E a mulher, em fé, com sabedoria, eu diria, ela responde: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Bem interessante. Eu disse sabedoria porque eu achei que ela foi sábia na sua resposta. Durante o início do ministério de Jesus, ele concentrou as primeiras ações do povo judeu, né? A gente sabe disso. Lá no livro de João 1:1, revela que ele veio para o que era seu, tá? E para esta mulher cuja filha estava enferma, não fazia diferença ser da raça grega ou falar outra língua, né? Ela ouviu o que Jesus havia feito, né? Ela ouviu, acredito que ela creu, né? Ela teve fé, ela creu e se dirigiu a Jesus buscando ajuda para sua filha. Ela estava muito preocupada com a sua filha e nem sequer ela pensou no fato dela não ser de origem judaica, né? Ela era de origem gentílica, no caso, né? Só que o amor dela de mãe levou que ela fosse até Jesus, né? Que ela se humilhasse perante Jesus, né? Que aqui fala que ela se ajoelha, né? Que ela adorou ele, né? De joelhos e pedindo, né? Perante ele que a filha dela fosse curada. E veja só, foi por fé, ela não levou a menina com ela, né? É bem legal isso. E Jesus diz, né? Mulher, grande é sua fé, seja conforme você deseja. E aí a Bíblia relata aqui no texto de Mateus que a filha dela foi curada no mesmo instante, instantaneamente, né? Foi curada. Acho que ela devia estar em casa. Quando a gente pensa assim que a gente quer mãe, eu acho que o primeiro ponto que a gente imagina é se colocar no lugar dessa mãe, né? Imaginando, né? A primeira imagem que a gente tem é de uma mãe preocupada, né? E eu fiquei pensando também, não só na preocupação, da angústia da preocupação, mas também o cansaço físico e mental que essa mãe devia estar, né? Por ter que cuidar da filha que estava endemoniada, né? Então tinha um desgaste físico, né? Mental, né? Psicológico, emocional sobre aquela mãe.
E a preocupação deveria ser grande, né? E como a gente disse, então ela deve ter ouvido falar de Jesus e foi até ele, né? E após essa mãe ter apresentado o seu pedido, parecia ali no início da gente ler que Jesus ignorou, porque o texto nos diz que ele não responde, né? E aí os discípulos intervêm, né? Mande ela embora, pois ela está gritando atrás de nós. Mas Jesus não faz isso, não manda ela embora, né? E aí ele fala, né? Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aqui o estudo traz pra gente que quando ele diz isso, ele diz justamente do que eu falei há pouco tempo aqui atrás, da questão dela não ser de origem judia, né? Na verdade, ela era de origem gentílica, entendeu? Então, assim, a gente entende que ela não fazia parte ali do povo, né? Ali de Jesus, né? Não fazia parte dela, ela não era uma judia e ela não teria direito de receber as mesmas bênçãos que o povo judeu teria. Mas a mulher teve que entender isso antes que Jesus pudesse entendê-la, né? Ou ajudá-la, desculpa. E ela entendeu, a gente vê que ela entendeu, né? Não podemos deixar de nos surpreender com a perseverança que essa mulher demonstrou. Mesmo ele dizendo isso, ela não se sentiu desencorajada, né? Ela demonstrou a sua fé e ela respondeu Jesus e ela afirmou que estava de acordo com o que Jesus falava, né? E pediu somente as migalhas. Foi isso que ela quis dizer quando ela disse que até os cachorrinhos comem das migalhas, né? Que cai da mesa de seus donos. Então, ou seja, ela disse assim: sim, eu sei, mas eu aceito as migalhas, até as migalhas. Então ela teve fé, então ela creio eu, que ela acreditava que até as migalhas seriam capazes de atender o pedido dela, né? De curar a filha dela. E isso é magnífico, gente, magnífico. Ela afirmou que estava de acordo com Jesus e pediu somente as migalhas. Ao fazer isto, ela reconheceu que não tinha direito a obter o que pedia, mas mesmo assim pediu que sua filha fosse curada. E com essa atitude, ela obteve a vitória, né? Jesus reconheceu a sua fé e a sua filha foi curada. Ela nem sequer foi até o lugar ele nem sequer foi até onde estava a filha desta mulher, como eu disse. Ele simplesmente falou e a menina foi curada instantaneamente, a Bíblia relata para nós. A mulher acreditou que Jesus havia realizado um milagre, porque pensa, ele disse assim: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Ele falou isso, acreditou que ela saiu andando. A menina devia estar em casa, né? E ela foi, então ela acreditou que só por ele ter falado, ela já tinha alcançado o que ela pediu, né? Um milagre, a filha dela tinha sido curada. Então é bem interessante. No texto de Marcos, do versículo 7, 30, ele acrescenta, né? Um versículo: voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Então ela estava em casa, sobre a cama. Então quando ela chega, ela vê que o demônio tinha deixado o corpo da filha dela. A gente deve imaginar a alegria que essa mãe deve ter sentido, o sintoma de, assim, né, a sensação, aliás, de gratidão, né, um sentimento de gratidão. E eu acredito que essa mulher deve ter aprendido muito com essa experiência e creio eu que ela deve ter testemunhado desses milagres ali dentro, né, da sua comunidade, né, ali do seu povo. Essa mulher aprendeu uma lição valiosa da qual nós também devemos aprender, né? Falando de fé mais uma vez. Se pedirmos em fé, podemos esperar uma resposta do Senhor, né? Resposta esta advinda de sua misericórdia e do seu poder. Às vezes a gente fica enfraquecido, né? Porque a gente está pedindo e não acontece, porque a gente tem pressa, muita pressa. Às vezes a gente está pedindo no modo errado, às vezes a gente não sabe como pedir, eu já falei sobre isso, a gente precisa exercitar o nosso relacionamento com o Senhor para que Ele nos ajude, nos oriente, né, através do Seu Espírito Santo, a maneira correta da gente orar e da gente pedir. Porque a palavra fala que se a gente pedir em fé, Ele vai realizar, entendeu? Ele vai conceder, né? Primeiro ela disse, tá? Senhor, socorre-me. Aqui fala, ela pede socorro, ela se ajoelha. Então nós devemos reconhecer, assim como ela,
que nós dependemos totalmente, integralmente das misericórdias de Deus, tá? Nós devemos nos humilhar perante o Senhor. Perdão. E reconhecer nossa total dependência nele, tá? Ela lhe deu o lugar de honra que ele merecia, sabendo que Jesus era o único que podia solucionar o problema dela. Então ela honrou ele. Nós também, quando oramos, precisamos adorar a Deus com nossas próprias palavras, para que ele saiba que compreendemos quem ele é, né? Por meio da sua graça, somos o povo de Deus, né? Quando confiamos e aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e eterno Salvador. A salvação, ela nos abre caminho para que nós possamos receber as bênçãos de Deus, tá? Outro ponto, a mulher, ela foi direta no seu pedido. Ela utilizou uma linguagem adequada, sabe? Sem oração memorizada. Às vezes a gente ora sempre do mesmo jeito, parece que a gente decorou aquilo, né? Com palavras às vezes até desnecessárias. Simplesmente a mulher expressou a sua necessidade. E a gente precisa orar deste modo, expressando as nossas necessidades, como eu disse ali, honrando, adorando ao Senhor nas nossas orações, engrandecendo o nome dele, agradecendo e pedindo o que a gente necessita de maneira simples. Eu sempre falo isso, que não tem um jeito correto de orar. Tem pessoas que sim, usam palavras lindas, né? Citam versículos, é lindo sim, maravilhoso. Mas não tem problema se você não possui tal aptidão, você não consegue, tem dificuldades de memorizar. Gente, não tem problema, não precisa usar palavras difíceis, porque o que Deus espera de nós é um coração sincero, é isso que Ele espera, que nós nos apresentemos a Ele de maneira sincera, verdadeira, é isso que Ele espera de nós. Deus, Ele conhece todos os nossos problemas, Ele sabe de todas as nossas necessidades. Antes mesmo da gente orar pedindo, Ele já sabe do que a gente necessita, mas Ele deseja ver a nossa fé. Ele deseja que a gente diga para Ele das nossas necessidades, né? Ele quer ser nosso amigo, então Ele quer nos ouvir. A gente pode desabafar com Ele, a gente pode chorar nos pés do Senhor, né? A gente pode clamar, suplicar pelo nome do Senhor, pelas tuas misericórdias, pelo teu perdão, pelas tuas promessas. A gente pode pedir socorro, socorre-me, Senhor. A gente pode, Ele está aberto para nos ouvir, Ele quer nos ouvir, tá? Então Ele deseja ver a nossa fé. E a atitude do nosso coração quando nós buscamos a Ele. É isso que Ele deseja ver em nós, tá? Hoje eu quero trazer o seguinte, para que nós possamos ter coragem, né? De demonstrar a nossa fé assim como esta mulher fez. Quando foi até Jesus. Nosso Deus, Ele é fiel. Você crê nisso? Eu creio. Você crê que Ele ouve as suas orações? Eu creio. Eu creio que Deus é fiel e ouve as orações de todos aqueles que confiam em Jesus Cristo, de todos aqueles que aceitaram o seu Filho como o único Salvador, de todos aqueles que são salvos. Amém? Eu creio, sem se importar com a nossa origem, com o nosso passado, porque Ele nos aceita. Ele nos aceita. Quando a gente vai até Ele, Ele nos aceita. Ele nos aceita. E se a gente abre a porta, Ele entra. E se a gente permite a transformação, Ele transforma. Amém? Então seja abençoada em nome de Jesus. Um beijo.